Olá pessoal, estamos começando agora um curso sobre cervejas especiais. A gente vai conversar aí durante as aulas o que significa uma cerveja, como é que ela é feita, quais são as variedades que a gente tem de opção, como é que funciona o processo produtivo, certo? E queria começar me apresentando para vocês, certo? Eu sou Rafael Leal. Sou cervejeiro desde 2012, sou sócio fundador da Ceva Alagoana e estou como presidente da associação agora no biênio 2015-2017. Sou formado pelo Instituto da Cerveja Brasil em parceria com a Universidade de Weihenstephan da Alemanha e sou sócio cervejeiro da cervejaria Caatinga Rocks, certo? Eu sou um apaixonado por cervejas, comecei por curiosidade, por paixão, por querer ampliar os horizontes para além daquela cerveja que a gente habitualmente tá acostumado, né? A gente tem aquele costume no país de tomar a nossa cerveja clara, estupidamente gelada, que está aí na maioria dos bares e restaurantes. E por curiosidade e por ter a oportunidade de ter acesso a outros produtos, eu comecei a descobrir que existe um mundo gigantesco de aromas e sabores muito além daquele produto que a gente está acostumado a ver nos nossos bares. E é sobre isso que a gente vai falar agora nesse curso, é sobre esse universo tão fascinante que é o mundo das cervejas especiais. E eu convido vocês a vir comigo nessa viagem. Então vamos lá. Primeiramente eu queria mostrar para vocês uma bibliografia básica, tá pessoal? Eu listei aqui alguns livros e alguns links na internet que são bastante importantes para quem está, não só para quem está começando, mas também quem já quer expandir seu conteúdo, suas informações sobre a matéria. O primeiro livro que eu indico para vocês, que é um livro quase que unanimidade no mundo cervejeiro, é o livro que chama How to Brew, de um cara chamado John Palmer. Esse livro ele é em inglês originalmente, mas já existem versões traduzidas para o português. Se vocês jogarem lá no Google, vocês vão ter acesso a esse livro, tanto a versão original, a versão em inglês, quanto a versão traduzida. Não é uma tradução oficial, salvo engano, é uma tradução livre, mas é bastante interessante, certo? How to Brew, do John Palmer. Um outro livro bastante interessante também é o livro Tecnologia Cervejeira do Senai. Esse é o livro guia do curso cervejeiro do Senai, um livro bastante interessante também, já aborda mais a questão tecnológica, já a questão técnica, ele já entra mais nessa seara. Depois tem um livro que ele é bem grande, certo? Mas é muito prazerosa a leitura. É um livro que chama A Mesa do Mestre Cervejeiro. É um livro que, para mim, foi um divisor de águas. Ele mostra o universo da cerveja de uma forma bastante intuitiva, de uma forma bastante interessante, de uma forma bastante curiosa até. Ele é escrito por um cara chamado Garrett Oliver. Esse cara, ele é ninguém menos que o mestre cervejeiro e o fundador da cervejaria Brooklyn, lá dos Estados Unidos. É uma referência no setor. Eu recomendo vivamente que vocês procurem mais saber, não só sobre a história da Brooklyn Cervejaria, mas também do Garrett Oliver, certo? E aí depois a gente tem dois livros esses não tem tradução em português, infelizmente, mas são livros bastante interessantes, já são livros mais técnicos sobre o processo e técnicas de produção propriamente dita, certo? Um é o Radical Brewing, do Ray Daniels,
e o outro é de um cara chamado Randy Mosher, que é bastante famoso também, chamado Designing Great Beers. Um outro livro que é bastante conhecido no meio, é um livro que só leva o nome de Cerveja, de um cara chamado Michael Jackson. Não é o cantor que faleceu, certo? É um jornalista que tem esse livro sobre cerveja bastante interessante. E aí, alguns links na internet que eu acho que são bem legais. Um é o do Bode, chama Cerveja Hennick Boden. O Bode é um cervejeiro, é o Daniel Bode, é o cervejeiro lá do Rio de Janeiro. Ele é juiz do BJCP, que é o guia de estilo, é um dos guias de estilo de cerveja. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. O Bode, ele já é juiz do BJCP e é um cara bastante estudioso sobre o tema de cerveja, mais voltado para a área de cerveja caseira, para a produção de cerveja em casa. É um site que tem muita dica sobre produção, bastante técnica, bastante curiosidade também. E além do que, o Bode é uma figura muito gente boa. Eu recomendo muito o site dele. Um outro site que eu recomendo é o Homebrew Talk. Ele é um site americano, mas tem a versão .br, que é coordenada aqui no Brasil pelo Guinter. O Homebrew Talk, ele é um fórum de discussão, é o maior fórum do país sobre discussão cervejeira. Tudo que vocês quiserem de informação, vocês conseguem buscar lá. Qualquer dúvida sobre processo, qualquer dúvida sobre harmonizações, dúvidas em gerais sobre cerveja, Homebrew Talk também é um excelente canal. E por fim, eu indico a vocês um canal no YouTube que chama Be School, de um cara chamado Jamal, que é uma figura também do mundo cervejeiro aqui no país. Ele tem vídeos bastante didáticos sobre o processo produtivo de cerveja, e aí ele aborda todos ou diversos temas possíveis do universo cervejeiro. Eu recomendo bastante que vocês também deem uma olhadinha lá no canal dele no YouTube. Tem uns vídeos bem engraçados também dele, vale a pena. Então, um guia básico aí para vocês irem além das aulas, se guiarem nessa bibliografia e nesses sites que eu passei para vocês, joia? E aí a gente começa nosso curso, e aí eu perguntaria a vocês, afinal, o que é cerveja, né? De onde vem a cerveja, do que ela é feita? Eu acredito que a grande maioria de vocês que estão assistindo agora tem como contato, como ideia de cerveja, aquela cerveja de cor, né, amarela, translúcida, com a espuma branquinha e que a gente deve tomar estupidamente gelada. Essa, sem dúvida, é a ideia de cerveja que a grande maioria esmagadora das pessoas no país tem. Uma ideia essa que vem mudando dos últimos 10 ou 15 anos para cá, com uma abertura de mercado do segmento de cervejas especiais. E a nossa missão inicial nesse curso é mostrar para vocês que a cerveja vai muito além daquela cerveja que a gente chama de Pilsen, mas que a gente vai ver durante o curso que ela na verdade não é uma Pilsen, mas que a cerveja vai além disso. A cerveja, ela é um produto, vamos dizer assim, que acompanha a história da civilização humana desde 9, 10 mil anos atrás. A cerveja já foi moeda de pagamento, a cerveja já foi produto exclusivamente para nobres, a cerveja já foi a fabricação de cerveja já foi uma atividade que era muito prestigiada dentro da sociedade na antiguidade. Existe toda uma riqueza cultural por trás dessa bebida e existe também uma ampla variação de aromas e sabores
dentro da bebida cerveja. E é sobre isso que a gente vai começar falando, sobre essa parte, sobre essa introdução, sobre essa parte histórica, qual foi o surgimento da cerveja, como é que ela vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e dos milênios até chegar no ponto que a gente tem hoje. Depois a gente vai fazer depois que a gente vir toda essa parte histórica, a gente vai partir para os ingredientes, né? Do que é feito uma cerveja, quais são os ingredientes básicos que precisam para que uma cerveja seja feita. Depois a gente vai passar a conversar sobre as escolas cervejeiras, porque não se assustem, existem escolas cervejeiras, existem países e civilizações com uma cultura de cervejeira tão forte que isso virou uma escola cervejeira no sentido de que características próprias de determinadas regiões deram surgimento a estilos específicos de cerveja. E aí, depois de todo esse caminho, a gente vai entrar propriamente dito no processo produtivo. A gente vai acompanhar e falar sobre todo o processo de fabricação de cerveja, desde a moagem, para que ela serve, passando por todas as etapas, até o envase e o preenchimento, né, obviamente, dos nossos copos, que é o momento final e tão esperado por todos nós. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre cerveja, eu achei interessante trazer à tona o conceito legal. Como tudo ou quase tudo, né, na civilização moderna está sujeito às normas do direito, com a cerveja não é diferente. Ela tem um conceito definido pela legislação, e esse conceito hoje está no decreto 6.871, de 4 de junho de 2009. E lá diz o seguinte, no artigo 36, diz que cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável por ação da levedura e com adição de lúpulo. Isso pode parecer um pouco complicado, mas não se assustem, não é. O que a gente pode tirar como ideia principal desse conceito legal e tão formal é que a cerveja nada mais é do que a junção de 4 ingredientes básicos que precisam existir: água, o malte, o lúpulo e a levedura. É o resultado de como você usa da mistura desses 4 ingredientes que faz com que surja uma cerveja. E aqui estão eles. E é sobre eles que a gente vai conversar um pouquinho agora. A gente vai falar um pouco sobre a importância da água na cerveja, sobre o malte. A gente, né, tem o costume de ouvir cervejas puro malte ou cervejas sem ser puro malte. O que seria o puro malte? Mas na verdade, o que é o malte? A gente vai ver o que é o malte, como é feito o malte, quais são as variações de torras do malte. Depois a gente vai falar sobre o lúpulo, que é uma planta maravilhosa, que é um ingrediente muito importante na cerveja. E depois a gente vai falar sobre a levedura, que é um ingrediente fundamental no processo cervejeiro, mas que, apesar disso, foi o último ingrediente a ser descoberto, por assim dizer. Porque a gente vai ver que existem processos de fermentação espontânea e que a levedura nem sempre ela foi conhecida como ingrediente do processo cervejeiro. Antigamente se juntava água e malte e por adição de leveduras que estavam no ambiente você tinha um resultado de fermentação, você tinha a transformação de açúcares em álcool, mas não se sabia exatamente o porquê disso. Lá na frente foi descoberto que o grande responsável pela transformação daquele líquido açucarado em cerveja é a levedura ou o fermento, como a gente conhece.
Então vamos lá. O surgimento da cerveja data mais ou menos de 9, 10 mil anos atrás. A gente considera isso porque o processo de fermentação é conhecido pelo homem desde essa época. Existem provas arqueológicas, as mais antigas falam que por volta ali de 4 mil anos antes de Cristo já existia esse conhecimento, né, sobre a utilização do processo de fermentação. E aí nessa imagem aqui a gente tem uma estátua da Ninkasi, que é a deusa suméria da cerveja. Nesse momento a gente já consegue ver que a cerveja existe, né, há bastante tempo. Ela não apareceu de forma ocasional na civilização moderna. Muitas pessoas, quando pensam em cerveja, acreditam que a cerveja é um produto que veio da Alemanha, né? Porque talvez seja o país que de forma comum seja mais conhecido como um país cervejeiro. E a gente vai ver oportunamente que a Alemanha é uma escola cervejeira. A gente falou há minutos atrás que existem as escolas cervejeiras, e a Alemanha é de fato uma escola cervejeira. Porém, a cerveja existe desde a antiguidade. Como a gente viu aqui, 9 mil anos atrás, há 4 mil anos antes de Cristo, os sumérios já tinham conhecimento desse processo de fermentação. Quando a gente olha aqui registros no Código de Hammurabi, ali 1730 a.C., e o Código de Hammurabi 2100 a.C., já é possível ver registros da história da cerveja na civilização humana. E existem tábuas escritas, como um exemplo aí na foto, que estabeleciam rações diárias na Mesopotâmia para o consumo de cerveja. Os especialistas verificam nesse tipo de imagem que, por exemplo, trabalhadores normais só poderiam ter acesso a 2 litros de cerveja no dia. Um funcionário público, ele já poderia ter acesso a 3 litros de cerveja no dia, até que administradores, sumos sacerdotes, pessoas, né, da alta sociedade, por assim dizer, já teriam acesso a 5 litros de cerveja no dia. E toda residência na Babilônia deveria oferecer uma cerveja aos seus visitantes como um sinal de hospitalidade. Então vocês vejam a importância da cerveja na civilização antiga, a ponto de existirem regulamentações que previam um limite máximo que cada pessoa, conforme a classe social que ela estava inserida, poderia ter acesso, a ponto de a cerveja ser uma regra como oferecimento de boas-vindas a um visitante que chegasse à sua casa. E aí, dentro das regras do Código de Hammurabi, é aquela regra que determinava inclusive a penalidade, a pena de morte por afogamento para quem produzisse uma cerveja ruim. Dada a seriedade que esse produto, a elaboração dele e o consumo era levado tão a sério que aquele que produzisse uma cerveja ruim era condenado à morte por afogamento. É importante a gente registrar também que na sociedade babilônica o mestre cervejeiro era um homem de reputação. Como eu falei no começo, era uma atividade nobre e inclusive ele era dispensado dos serviços militares sobre a condição justificativa de fabricar e fornecer cerveja para os exércitos. Aí na imagem a gente tem Ceres, que é a deusa da colheita e da agricultura. E aí Cerevisia, que seria, né, a origem da palavra cerveja, é muito provavelmente uma homenagem a Ceres,
que é conhecida como a deusa das plantas que brotam, principalmente os grãos. E aí um pouco de... Sim, Rafael, cerveja naquela época seria como, né? Como é que seria uma cerveja em tempos antigos? Não existia tecnologia, não existia sistemas de refrigeração. Então, a cerveja ela existia, mas ela era de fato muito rudimentar. É importante a gente esclarecer para vocês que a cerveja ela foi meio que descoberta por acaso, vamos dizer assim. Os registros históricos, desculpa pessoal, os registros históricos que existem dão conta que muito provavelmente uma mulher que era na época as pessoas responsáveis por fabricar cerveja, também como cuidavam da casa e como a fabricação de cerveja era uma atividade doméstica, essa era uma atividade que acabava sendo destinada muito inicialmente às mulheres, antes de existir a produção desse cervejeiro. E aí, muito provavelmente, uma cesta de pão que foi deixada ao relento ou que por algum motivo caiu água dentro, houve um processo natural de fermentação e aí deu um líquido que passou a agradar as pessoas. Aí eu lembro a vocês, a gente falou um pouco mais cedo sobre a levedura. A levedura, que é o grande responsável pelo processo de fermentação, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, não era conhecida na época. Então existia ali meio que uma certa mitologia, um certo endeusamento do processo de fabricação de cerveja, porque você juntava água e grãos e ali você tinha um resultado de fermentação de uma bebida, que hoje se sabe se dava devido às leveduras selvagens que estão dentro do ambiente, que fazem o processo de fermentação, comem os açúcares que estão nos grãos e transformam eles em álcool, certo? E aí, voltando aqui para a nossa história, como é que eram as cervejas daquela época? Bom, as cervejas daquela época, elas tinham um baixo teor alcoólico, porque existia uma baixa extração de açúcar, consequentemente um baixo teor alcoólico, a gente vai ver o porquê disso mais à frente. Era uma mistura de diversos cereais e outras fontes de carboidratos. Muitas vezes acontecia a mistura de uvas e tâmaras, pois elas aceleravam o início da fermentação, que era espontânea, como eu falei. E aí havia a adição de diversas ervas, raízes, frutos, tais como alecrim, anis, canela, zimbro, avelãs, gengibre, mel, groselha e por aí vai. Tudo isso porque o lúpulo ainda ele não era conhecido. O lúpulo, a gente vai ver mais adiante, ele é hoje a planta responsável por conferir aromas e sabores, mas sobretudo por conferir amargor à cerveja. E o lúpulo nessa época ele ainda não era conhecido, de modo que se usavam todas essas ervas à época em lugar do lúpulo. E aí, subindo mais aí na história da humanidade, a gente tem na Idade Média, precisamente ali na era medieval, a cerveja como sendo uma bebida substituta da própria água. Isso devido à baixa qualidade da água que existia na época. A cerveja, assim como as outras bebidas alcoólicas, por existir álcool, ela é naturalmente um inibidor de micro-organismos, né? Micro-organismos não conseguem sobreviver nessa condição alcoólica. E aí, desse modo, era muito mais seguro você tomar uma cerveja com baixo teor de álcool do que tomar uma água pelo risco de contaminação da água. Já na Baixa Idade Média, ali por volta dos séculos XI a XV, os monges, que eram pessoas detentores do conhecimento, levaram a produção de cerveja para os monastérios e começaram a desenvolver receitas.
A gente vai ver mais à frente que os monges acabaram, dessa época aqui da Baixa Idade Média, foi a pedra inicial para que os monges se tornassem, ao longo da história, personagens fundamentais na produção de cerveja. Existe uma escola de cerveja chamada Escola Belga, que ela abrange de forma mais geral ali a Bélgica, a França e a Holanda, e que uma boa parte dessa escola é feita, uma boa parte das cervejas produzidas por essa escola é feita por monastérios. A gente vai ter a oportunidade de ver que esses monges são detetores de técnicas bastante interessantes e bastante peculiares na produção de cerveja. E aí, nessa época, já vale a pena a gente registrar que o lúpulo ele já começa a aparecer ali por volta de 1000 depois de Cristo, ali na Alemanha, e o sucesso das propriedades bacterostáticas que ele possui, ou seja, que acabava por prolongar a vida da cerveja, fez com que ele fosse um sucesso na utilização da cerveja como ingrediente cervejeiro. E aí, já que a gente começou a falar na Alemanha, é importante mencionar para vocês que a regulamentação da cerveja na Idade Moderna e ali durante a Reforma Protestante, ela começou a acontecer ali por volta de 1487 na Baviera e acabou servindo de inspiração para a lei mais famosa da cerveja. Existe uma lei chamada Lei da Pureza Alemã de 1516, que, embora eu não fale alemão, eu vou arriscar a pronúncia dela, chama Reinheitsgebot. Essa lei ela surgiu com o objetivo de regulamentar a produção de cerveja, e ela estabelecia que a cerveja só poderia única e exclusivamente conter 4 ingredientes. Na verdade, a lei à época ela estabelecia 3 ingredientes, que eram o malte, a água e o lúpulo. O 4º ingrediente é a levedura, mas como nessa época ainda não se conhecia propriamente a atividade da levedura, a lei não previu ela expressamente. Mas o que a lei buscava era estabelecer uma regra. Alguns dizem que por questões de qualidade, mas o que se sabe também é que o trigo, que era muito usado pela Alemanha para fabricar cerveja, estava impactando diretamente no preço dos pães, porque o trigo, né, utilizado para a fabricação de pães, mas com muita produção de cerveja de trigo, isso estava interferindo na produção de pães. Então houve uma tentativa do governo de regulamentar isso para que a cerveja não fosse produzida de trigo e sim único exclusivamente de cevada. Naturalmente, apesar dessa lei, é importante registrar que os nobres naquela época ainda continuaram a ter acesso a cervejas de trigo. Então aí está o registro, né? A Lei da Pureza Alemã de 1516 é, sem dúvida alguma, a lei mais importante e mais famosa, não diria mais importante, mas sem dúvida alguma a mais famosa lei cervejeira. E aí, depois disso, novas tecnologias como máquina a vapor, termômetro, foram aumentando a qualidade da cerveja. Conforme eu tinha falado para vocês, a lei não mencionava a levedura, porque ainda não se tinha um real conhecimento dela, como é que ela agia. E a Lei da Pureza Alemã ela foi criada por Dux. Dizia que os únicos ingredientes permitidos para a fabricação de cerveja eram água, cevada e lúpulo, rejeitando definitivamente algumas bebidas que se rotulavam como cerveja, mas que usavam arroz, milho ou qualquer outro tipo de cereal. Há também uma versão que diz que essa lei entrou em vigor também pela necessidade de controlar a demanda de trigo. Como havia um grande consumo do cereal na produção de cerveja, os preços estavam ficando muito caros, encarecendo muito o custo do pão.
E aí sabemos que mesmo com a lei, a produção de cerveja de trigo não foi interrompida, mas passou a ser privilégio concedido apenas a critério do Duque. E aí, pessoal, a gente chega aqui pegando um gancho na lei da pureza alemã, a gente chega nos ingredientes da cerveja, né? Afinal, começando a responder aqueles questionamentos lá daquele primeiro slide. O que é cerveja, né? Como é que é feita a cerveja? E aí, a cerveja, a gente pode dizer que ela é feita basicamente de 4 ingredientes, e são eles a água, o malte, a levedura e o lúpulo. E aí vamos lá. A água. A água, ela é, sem dúvida alguma, o ingrediente. É difícil a gente mencionar ou rotular qual seria o ingrediente mais importante. Mas uma vez que mais de 90% da água da cerveja é água, dá para perceber a importância desse ingrediente. Antigamente, diversas regiões que fabricavam cerveja acabaram ficando famosas por conta dos estilos e do perfil sensorial das cervejas que produziam, e isso era muito decorrente da água que se utilizava daquelas regiões. Existem águas em determinadas regiões com determinadas configurações de sais mais intensos, que a gente pode chamar de uma água mais dura. Existem águas, isso aí a título de exemplo a gente pode citar a Inglaterra. Existem águas mais moles, e aí quando a gente fala mole, com um nível de concentração de cálcio e magnésio mais baixo, e aí a gente tem cervejas como a Pilsen, cervejas ali da região da Alemanha, da República Tcheca. Isso acabava sendo um divisor de águas, um fator determinante para a qualidade da cerveja. Hoje em dia, a água, obviamente, ela continua sendo fundamental para a produção da cerveja. Porém, com a tecnologia, com o acesso às informações, com a descoberta e o domínio do homem da química, essa questão de água ela está bastante relativizada, porque é possível reproduzir fielmente a água de qualquer lugar do mundo. Basta a gente fazer o ajuste de sais da água. A gente sabe que a água mineral ela é composta de sais minerais, então você vai encontrar na água cálcio, zinco, magnésio, pode-se encontrar até também minerais que não são desejados para a produção de cerveja, como por exemplo o ferro, como por exemplo o cobre, como por exemplo o cloro. Mas tudo isso é possível de ajuste. Então provavelmente alguns de vocês já podem ter ouvido falar aquela história: não, eu prefiro a cerveja X de local tal, em detrimento da mesma cerveja X que é produzido em local Y. Existem muitos desses mitos, e na verdade isso é uma grande besteira, porque a água das cervejarias, sobretudo das cervejarias maiores, certamente há de ter um controle, um rigor no controle dessa qualidade da água. E como eu falei, a gente pode reproduzir água de qualquer local. Eu sou cervejeiro, né? Como eu falei inicialmente na apresentação, tenho uma cervejaria, e quando a gente vai produzir nossas cervejas, conforme o estilo, a gente busca fazer os ajustes dos sais minerais, buscando reproduzir a água de cada região. Então, se eu vou fazer uma cerveja que tem um perfil inglês, eu vou procurar reproduzir esse tipo de água. Se eu vou produzir uma cerveja da escola alemã, eu vou procurar fazer o ajuste de sais na minha água cervejeira, para que a cerveja consiga sair com um perfil sensorial o mais fiel possível ao estilo. E aí, vamos lá. Uma vez que cerca de 90% de uma cerveja é água, podemos dizer que ela é um ingrediente fundamental para a qualidade do produto.
Muito da origem e história dos estilos da cerveja se explica pelas características da água das regiões onde produziram. Do ponto de vista mais técnico, o sabor, a estabilidade sensorial da cerveja, a espuma, o drinkability, né, que é a drinkabilidade, por assim dizer, a cor e outras características são fortemente influenciadas em função da qualidade da água. O pH, cor do mosto, o amargor desagradável, atividade enzimática, coagulação proteica na fervura, proteção microbiológica da cerveja, tudo isso vai ser diretamente impactado pelo perfil da água. Só que, como eu tinha falado, hoje em dia, com o avanço das tecnologias, já é possível ser removido ou adicionado os minerais na água, certo? E aí, a água, né? Uma base para uma boa cerveja. O que é que a gente precisa como regras básicas para produzir uma cerveja? A gente precisa que a água seja potável, certo? A gente precisa que ela seja isenta de micro-organismos. A gente precisa que ela contenha sais minerais de forma adequada. A gente precisa que ela seja isenta de cloro, porque o cloro ele é nocivo, é tóxico para a ação da levedura. E aí, como características físico-químicas, a gente precisa que ela seja incolor, livre de turbidez, inodora, insípida, né? Ou seja, sem sabor, ausência de matérias orgânicas. Tudo isso está regulamentado pela portaria do Ministério da Saúde, portaria 2914 de 2011. É a portaria que trata da potabilidade da água, certo? Do ponto de vista de características microbiológicas, a gente precisa que ela, né, tenha ausência de coli em 100 ml, ausência de coliformes em 100 ml e ausência de streptococcus em 100 ml. Isso do ponto de vista de regulamentação de potabilidade da água, certo, pessoal? Do ponto de vista de propriedades químicas, que tipos de características vão impactar diretamente na cerveja? Eu listei aqui basicamente 4 características que impactam diretamente na produção de cerveja, além dos íons minerais que são importantes para ela. Então a gente tem aqui o pH, a dureza, certo? A alcalinidade e a alcalinidade residual. O pH, ele vai ter impacto diretamente na cor do mosto, na atividade enzimática, na coagulação proteica durante a fervura e também na proteção microbiológica da cerveja, né? Isso porque a gente vai ver que a cerveja, como produto final, ela é um produto ácido, na medida em que está com pH abaixo de 7. E quanto mais ácido o pH, isso acaba por inibir e por fazer uma proteção microbiológica na cerveja. A dureza, que é uma outra propriedade química da água importante. O que seria a dureza? A dureza seria a concentração total dos sais cálcio e magnésio solúveis na água. Então, quando a gente pensa, não, eu quero uma água mais dura ou eu quero uma água mais mole, a gente tem que pensar na concentração de cálcio e magnésio na água. A alcalinidade seria a quantidade de íons na água que reagem para neutralizar os íons de hidrogênio, ou seja, é a medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos, certo? E a alcalinidade residual seria o resultado final aí dessa competição entre os íons que têm a propriedade de diminuir o pH e os íons que têm a propriedade de aumentar o pH. Eu listei aqui embaixo alguns íons que são importantes para a cerveja. A gente está vendo aqui o cálcio, o magnésio, o zinco, são extremamente importantes do ponto de vista positivo para a cerveja. O ferro é extremamente negativo, assim como o oxigênio. Por incrível que pareça, o oxigênio não é um íon que ajude a cerveja. Ele é importante em um determinado
ponto do processo produtivo, a gente vai ver isso, que é na fermentação, mas no mais, durante todo o processo, sobretudo na fase quente, é preciso ter uma preocupação muito grande com a incorporação de oxigênio no mosto, porque isso lá na frente vai impactar num defeito na cerveja, que é justamente a oxidação. A cerveja vai passar a ter um gosto metálico, vai passar a ter um gosto de papelão, vai passar a ter um gosto desagradável se acontecer a incorporação de oxigênio durante o processo. Aqui eu coloquei uma tabela, não sei se está com uma resolução legal para vocês verem, mas aí com exemplos de cidades, certo? E como é que seria, como é mais ou menos a composição da água desses respectivos locais. Então a gente está vendo aí Burton, que é na Inglaterra, Dortmund, Dublin, Edimburgo, Londres, Munique, Pilsen e Viena. Isso aqui é só uma tabela ilustrativa, tá, pessoal? E mostrando a correlação em relação à composição dos íons e os estilos de cerveja o estilo de cerveja que ela acaba por favorecer. Depois eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa tabela, porque conforme vocês forem produzir uma cerveja e conforme vocês busquem seguir mais fielmente o estilo, é importante fazer os ajustes dos sais da cerveja, certo? Eu queria deixar registrado aqui até como uma forma de acalmar vocês, porque às vezes, né, poxa, tanta informação, né, com um só ingrediente, com a água, que envolve muito a parte química, né, que às vezes nem todo mundo tem familiaridade. Eu particularmente não tenho muita familiaridade com a química. Eu queria dizer a vocês que a água que a gente usa normalmente, que a gente tem acesso pelas redes de abastecimento, ela por si só já é uma água ok para a produção de cerveja, certo? Essas informações que a gente traz são informações para que vocês tenham acesso a algo um pouco mais de conteúdo, e se há um interesse em reproduzir fielmente cervejas estilos de cervejas das escolas cervejeiras, então se você quer reproduzir uma IPA e quer que ela tenha aquele perfil sensorial característico da IPA, é importante seguir esses ajustes de sais, mas de forma geral é preciso deixar claro que é possível fabricar cerveja e é possível fabricar boas cervejas sem se preocupar tanto com essa questão de sais, desde que, claro, a água ela tenha uma composição minimamente ok desses sais, tá certo, pessoal? Bom, bom, pessoal, aqui a gente tem o próximo ingrediente seria o malte, e aí a gente vai deixar para abordar isso na próxima aula, que é um assunto que vai demandar um pouco mais de tempo. Por início eu gostaria de agradecer a vocês, dizer que vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre esse universo fascinante das cervejas. Dizer que não se assustem, pode parecer no início um tanto complicado, mas fazer cerveja, acreditem em mim, é simples, e a gente vai dar as informações aqui, mas também a gente vai ter o cuidado de destrinchar elas, certo? Para mostrar para vocês que é possível fabricar cerveja sem muito mistério, certo? Uma informação que eu acho importante dar para vocês é que fabricação de cerveja nada mais é do que cozinhar. Quando vocês pensarem em fabricar cerveja, vocês pensem no processo de cozinha, que é justamente o segredo em misturar ingredientes, né? Um bom prato de comida, ele vai fatalmente passar por etapas em escolha da qualidade dos ingredientes
e também como você utiliza esses ingredientes. Como é que você trabalha esses ingredientes? Você pode colher ingredientes ou pegar ingredientes de forma aleatória, jogar numa panela e o resultado vai ser comida. Ou você pode ter técnicas específicas, cuidados específicos, rigor na escolha dos seus ingredientes e forma de manuseio deles para ter boas e excelentes comidas. Com cerveja é do mesmo jeito. Você pode, de forma aleatória e despretensiosa, vamos dizer assim, juntar ingredientes e utilizar minimamente qualquer técnica e você pode ter um resultado que você chame minimamente de cerveja. Ou você pode ter um cuidado maior no processo produtivo, no desenvolvimento da receita, na escolha dos ingredientes, e aí você vai ter um produto, sim, de excelente qualidade. Então, tenha em mente que fazer cerveja envolve todo esse mistério, toda essa alquimia, mistério não, toda essa alquimia, né, de ingredientes, porque mexe com aromas e sabores, e a gente vai caminhar aí nessa jornada vendo todo esse processo, e vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado.